Bom dia a todos. Hoje é dia 22 de agosto de 2020. Nós estamos começando aí nossa aula de teoria musical, nossa terceira aula de teoria musical, certo? Nessa manhã de sábado, está um pouquinho frio, né? Aqui em São Paulo, né? Eu não sei aí na casa de vocês, mas aqui o termômetro está marcando 12 graus. Então está um friozinho, né? Bem gostoso, certo? Um tempo de tomar um cafezinho bem quentinho, um chocolatinho quente, né? O senhor Léo ali está querendo também um chocolate quente, certo? Mas vamos agora falar de teoria musical. Então, para quem está com o livro impresso, aquele livro que é o livro da editora, que foi o livro que veio da editora, é a página 16. Para quem está com o livro a versão digital do livro, é a página 14. Então, vamos lá. O nome das figuras e dos sons. Bom, hoje, basicamente, é uma aula de revisão das outras lições. Então, nós já fizemos 5 lições deste livro de teoria. Lá na primeira lição, certo? Nós vamos voltar lá na primeira lição para a gente entender até onde chegamos. Lá na primeira lição, nós falamos dos nomes das notas, certo? Nós falamos duas coisas muito importantes. Primeiro, que existem as notas, certo? As notas musicais e os sons musicais, certo? E os sons musicais, certo? Quem tiver dúvida nisso, é só olhar lá na primeira aula de teoria musical. Então, nós temos as notas e temos os sons. As notas são a representação escrita dos sons. E som é o que a gente ouve. Ou seja, vamos lá. Eu tenho as notas, que é a representação escrita do som. Então, a nota eu escrevo. Os sons eu escuto, certo? Foi até isso que eu disse na aula. Então, na primeira aula, nós falamos sobre isso. As diferenças de notas e de sons. Eu passei uma pergunta lá no começo, lá no questionário, e fiz essa pergunta. Só teve, acho que, 4 pessoas que acertaram. Ou seja, pessoas que não prestaram atenção na aula ou não leram a página do livro, certo? Então, vamos voltar, então, aí nesse ponto. Qual é a diferença entre nota e som? Nota, a gente escreve. Então, a representação na escrita do som é a nota. Lá no papelzinho, quando você lê na partitura, você pega uma partitura e lê, por exemplo, uma bolinha daquela num lugar específico, você está lendo uma nota. Aquilo ali não tem som nenhum. Porém, ela representa um som que você vai executá-lo ou no piano, ou na flauta doce, ou no canto, ou no violão, no violino, ou seja, em qualquer lugar, ou até mesmo cantando, certo? Isso é a nota, aquilo que está escrito no papel, certo? Agora, o som é aquilo que a gente ouve, ou seja, o som, não tem como eu colocar um som no papel. Eu posso representá-lo através de uma nota, de um símbolo que o represente. Esse símbolo que representa o som é a nota. Até aí foi a primeira lição que nós falamos. Nós falamos também que existem 7 sons musicais. Quais são os 7 sons musicais? Nós falamos que são eles. Os 7 sons são o dó, o ré, o mi, o fá, o sol, o lá e o si. Esses são os 7 sons musicais. Os 7 sons musicais é o dó, o ré, o mi, o fá, o sol, o lá e o si. Esses são os 7 sons. E quais são as 7 notas musicais? As 7 notas musicais são a semibreve, a mínima, a semínima,
colcheia, a semicolcheia, a fusa e a semifusa. Certo? Isso tudo foi o que nós tratamos na primeira aula. Então, os 7 sons são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E as 7 notas são a semibreve, a mínima, a semínima, a colcheia, a semicolcheia, a fusa e a semifusa. Então, são 7 sons. Professor, eu não consigo ver. Não precisa você ver, tá tudo isso aí escrito no livro. Nós só estamos revisando, certo? Revisando. Então, essa aula é uma revisão das 5 lições. Vamos lá. Então, já sabemos que as 7 notas são essas, certo? Que os 7 sons são esses. A gente passou para a segunda lição, que seria a clave de Sol, o estudo da clave de Sol. Então, tá. Em primeiro lugar, nós vamos entender o que seria a clave de Sol. Certo? O que seria a clave de Sol? Então, a clave de Sol, de acordo com o livro aí, que até uma frase fala, a clave de Sol, ela é uma chave que abre o segredo da pauta musical. Só que para entender a clave, a gente precisa entender a pauta musical, ou também conhecida como pentagrama. Então, nós falamos o seguinte, nós fomos lá, pegamos uma pentagrama, certo? Eu desenhei aqui, vou desenhar novamente, uma pentagrama de 5 linhas e 4 espaços, certo? De 5 linhas e 4 espaços. Essa pentagrama está retinha, como vocês podem ver, está retinha. Você tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas, 1, 2, 3, 4 espaços. Nós falamos que a pentagrama se lê de baixo para cima, ou seja, dos sons graves, certo? Dos graves aos sons agudos, certo? Se escreve as notas nas linhas e nos espaços, certo? Foi isso que nós falamos naquela aula. Nós falamos também que a clave de Sol, ela começa na segunda linha, contada de baixo para cima, primeira, segunda linha, e ela marca a nota que está na segunda linha da pentagrama, ou seja, na nota que está exatamente aqui. Ela vai chamar essa nota de nota Sol. Essa daqui, então, é a nota Sol. Certo? E a partir dela, a gente vai saber quais são as outras. Se for indo do grave para o agudo, a gente vai ter o Lá, o Si, o Dó. E se for para os graves, certo? Os graves nós vamos ter o Fá, o Mi, o Ré e na primeira linha suplementar o Dó. Por isso que nós falamos nessa aula. Então, a clave seria quem? Quem dá é o símbolo que dá nome aos sons. E ele vai dar o nome aos sons de acordo com a posição que eu registrar as notas na minha pentagrama. Lembrando, eu até fiz a pergunta para vocês lá na atividade. Qual era o nome, como se lê uma pentagrama? E aí a maioria respondeu corretamente, que se lê de baixo para cima, dos graves aos agudos, certo? É isso mesmo, não tem erro nenhum, certo? Não tem erro nenhum aí. A única coisa que vocês nunca podem esquecer é que a clave de Sol, ela marca a nota que está na segunda linha da pentagrama, contada ela de baixo para cima. Essa é a norma principal da clave de Sol, tá certo? Então, a clave de Sol, ela é contada de baixo para cima. Isso vocês não podem esquecer jamais, porque isso será cobrado de vocês no solfejo, isso será cobrado de vocês na leitura rítmica, isso será cobrado de vocês na própria leitura de uma partitura. Então, se você não sabe, professor, eu tenho dificuldade em saber qual é a nota porque não tem o nome lá marcado embaixo. Eu sei, tem dificuldade? Tem, mas como é que eu posso superar essa dificuldade? É treinando.
treinando, 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 ensaiando, lendo partitura, batendo tempo, batendo seu peso. É isso que você tem que fazer. Não adianta chegar e falar assim, eu faço todos os exercícios de teoria, tudo bonitinho, e não consigo ler partitura. Você treina a leitura? Não, não treina. Então não tem como fazer, né? Não tem como fazer. É que nem aquele homem que chegou reclamando. Poxa, eu nunca ganho nada na loteria. Eu nunca ganho nada. Todo mundo ganha na loteria, eu nunca ganho nada. Aí a pessoa pergunta para ele: Você já jogou na loteria? Não, nunca joguei. É lógico, se ele nunca joga, ele nunca vai ganhar. É a mesma coisa vocês. Se vocês não estudam, vocês sabem, mas não estudam, não praticam, não vai conseguir. As pessoas às vezes perguntam, mas professor, não tem outra forma de aprender a ler partitura? Você ficar tendo que bater partitura significa ler no tempo, tá? Ler no ritmo. Bater partitura daquele jeito, não tem uma forma mais fácil? Não, não tem forma mais fácil. Não existe receita mágica. Tudo é trabalho duro. Como tudo é trabalho duro, então tem que fazer daquele jeito? Tem que fazer daquele jeito. Não adianta. Tem alguns joguinhos aí que até engana, mas para ser eficaz mesmo é daquele jeito. Por que você está falando isso, professor? Eu gravo peças musicais aí já há uns 3 ou 4 anos eu estou gravando meu repertório. E qual que é a maior dificuldade minha foi de gravar? A maior dificuldade minha não foi na leitura, foi em respeitar o tempo. Em respeitar o tempo do compasso. Porque a gente grava em uma máquina. E a máquina, ela é precisa, certo? Ela não tem rompantes de emoções. Ela não espera você, eu não entendi direito. Ela quer aquela nota. Se você errar o tempo daquela nota, você tem que fazer de novo. E repetir, 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 repetir. Certo? É esse que é o grande problema, certo? De você tentar fazer as coisas do jeito fácil, certo? Tem que fazer sempre as coisas, não é do jeito fácil, é do jeito certo. Então, não adianta querer uma receitinha mágica. Professor, me dá o nome aí do jogo, dos joguinhos aí. Eu conheço vários, mas me dá o nome do joguinho aí que ajuda a gente a aprender a ler. Assim fica mais fácil. Não fica mais fácil. Vai atrapalhar você mais ainda. Vai atrapalhar você mais e mais ainda. Certo? Então, continuando aí. Então, essa foi a segunda lição. A gente aprendeu o uso da clave de sol. E até aprendeu a desenhar aí com algumas atividades que fez. Segundo aí nós teremos aí a lição 3, que era as notas na clave de sol. Então aí nós vimos aí o surgimento de uma família, ou seja, da primeira família de notas que foi a escala de dó maior, certo? A escala de dó maior. A escala de dó maior é a escala que começa com a nota dó, certo? Então vamos lá. Como que nós vimos ela? Como ela está escrito na pentagrama. Então nós temos lá a pentagrama de 5 linhas e 4 espaços, certo? Estou desenhando aqui retinha, como vocês podem ver, está retinha, né? Então retinha, mais reta do que isso, retinha, maravilhosamente reta, certo? Então, aqui nós temos a pentagrama de 5 linhas e 4 espaços. Nós temos a clave de sol, certo? Aqui marcando a nota sol. E nós temos as notas da clave de sol. Lembrando que a nota que está na segunda linha, ela recebe o nome de nota sol. Então, aqui eu tenho sol, certo? Para cima eu tenho o lá, o si. Não, 3, 0, 0. E o dó. 3, 0, dó. Eu vou pedir, por favor, que desliguem os microfones. 7, 2, 4. Liguei. Por favor, desliguem os microfones. Ótimo.
Mantenha os microfones desligados, por favor. Então, voltando ao assunto. Nós temos aqui todas as notas acima do Sol e as notas abaixo do Sol. O Fá, o Mi, o Ré e o Dó. Vou colocar ele bem aqui, ficou bem apertadinho aqui no nosso pentagrama. E o Dó. Então, nós temos todas elas. O Dó, o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, o Lá, o Si e o Dó. Essa é a escala de Dó maior. E lá no exercício nós vimos lá a escala tanto na posição ascendente, ou seja, na posição subindo sons e descendo sons, do grave para o agudo e do agudo para o grave. Aprendemos também nessa lição que a pentagrama, ela não suporta todas as notas graves e nem todas as notas agudas. E para isso a gente precisa colocar linhas ou acima da pentagrama ou abaixo da pentagrama. Essas linhas são chamadas de linhas suplementares, certo? Quando ela está na parte superior, linhas suplementares superiores. Quando ela está na parte inferior, linhas suplementares inferiores, certo? As superiores indicam sons agudos e as inferiores indicam sons graves, tá certo? Então, foram isso que foi falado nessa lição, na lição 3, certo? O nome dos notas e dos sons. Na lição 4, nós estudamos um pouco mais as linhas suplementares. As linhas suplementares, tanto as superiores quanto as inferiores. Falamos dos sons graves, que são representados pelas as linhas suplementares inferiores, e dos sons agudos, que são representados pelas linhas suplementares superiores, certo? Por isso que foi falado na lição 4. E na lição 5, que foi semana passada que nós fizemos, nós falamos sobre o nome das figuras, certo? Falamos que nesse livro, especificamente nesse livro, as notas, certo? As notas, ou valores também considerados, eles são estudados nesse livro apenas 4, mas que na verdade são 7, como eu já falei para vocês. Quais são esses 7 valores? Vamos lá lembrar. Nós temos o primeiro símbolo, a primeira nota, que é a semibreve. A segunda nota, que é a mínima. A terceira nota, que é a semínima. A semínima. A quarta nota, que é a colcheia. Certo? Então, nós temos a colcheia. Então, nós temos a semibreve, a mínima, a colcheia, aliás, perdão, colcheia não, a semínima. Olhei para uma, pensei na outra. Semínima e a colcheia. São essas as 4 notas que são estudadas nesse livro. Porém, certo? Porém, eu já adiantei falando para vocês das outras notas que também tem aí. Quais são elas? As outras 3. Nós teremos a semicolcheia, certo? A semicolcheia, que tem 2 rabinhos. A fusa, que tem 3 rabinhos. E a semifusa, que tem 4 rabinhos. Certo? Então, vamos marcar aqui. Fazer da frente. Certo? A semicolcheia. A fusa. E a semifusa. Eu estou fazendo difusa com Z. Fusa com Z nos Estados Unidos. Fusa. E semifusa. Semifusa. Certo? Se vocês olharem na página, deixa eu ver aqui, na página
14, cadê? Na página 14, 18, vocês têm no exercício 8, quem está com o livro impresso, o livro digital, certo? Aquele livro que pegou lá na plataforma, certo? Quem está com ele tem um exercício que eu acho que no livro impresso não tem, que a edição nova não tem, mas tem um quadro de valores e correspondência. Depois eu vou estar postando no grupo aqui, no grupo de alunos do Educandário, eu vou estar postando esse quadro, ele completinho para vocês verem. Esse quadro, ele é importantíssimo que vocês, alunos de teoria musical, saibam eles de cor e salteado, certo? Saiba ele de cor e salteado. Por quê? Porque ele é importantíssimo na hora de você solfejar e de você interpretar uma peça no instrumento, certo? Eu já peguei muitos músicos que eles saberem ler partitura, eles sabem. Porém, ao interpretar o tempo de cada nota, fica complicado, eles não conseguem entender o tempo real da nota, certo? Então, este quadro, ele é bom para isso, porque ele vai te dar o quê? Primeiro, vai te dar o desenho da nota. Segundo, o nome da nota. Terceiro, a pausa dessa nota, certo? O número que corresponde a essa nota, certo? O número que corresponde a essa nota e o valor que essa nota tem, tá certo? Esse quadro, inclusive, eu vou até gravar uma aula especial para vocês entenderem como ele funciona, para vocês usarem ele para o resto da vida. Se vocês repararem, ó, aqui atrás, tá vendo? Ó, bem aqui onde eu estou apontando aqui com o dedo, tá vendo? Ó? Bem aqui atrás, eu tenho esse mesmo quadro que está aí, eu tenho ele aqui, ó. Hoje, eu fiz esse quadro quando eu estava no segundo ano de teoria musical. Eu fiz esse quadro, que era um trabalho que a professora lá pediu. Eu tirei cópia do trabalho, ficou com a professora, mas eu tirei uma cópia do trabalho, mandei enquadrar, né? Mandei emoldurar e coloquei aqui. Porque eu usava muito isso, especialmente para escrever partitura ou para ler. Então, eu tinha dúvida, eu já olhava para. Hoje eu já nem preciso dele mais tanto, mas ele está aqui. Ele está aqui, às vezes, quando eu tenho um aluno aqui presencial, eles também usam. Ó, faça um desse aqui, ó. Eu falo, ó, o trabalho que eu quero que vocês façam é esse aqui. Hoje, até daqui umas aulas, aqui, lá mais ou menos, quando a gente estiver na 14ª lição, eu peço para vocês fazerem esse quadro aqui também, tá certo? Mas, por enquanto, não, tá? Depois eu te mostro para vocês como é que ele funciona. Bem, então, na quinta lição, nós aprendemos também como é que funcionam as figuras, como é que funciona a posição das hastes das figuras. Nós aprendemos que a semibreve é a que mais vale, certo? Ou seja, ela tem o maior valor de tempo e que todas as outras notas são divisões da semibreve, certo? São divisões da semibreve. Então, quem foi meu aluno no ano passado sabe muito bem que aqui é a mais incrível, a mais famosa, pura fração, a teoria das frações, certo? Teoria das frações. Inclusive, eu vou deixar aí um trabalho para vocês, certo? Um trabalho para vocês depois fazerem, referentes a um filme que eu vou deixar aí para vocês assistirem, que é o Donald no País da Matemática. Eu já falei para vocês, já citei que tem uma parte dele que fala muito da teoria da música, certo? De como surgiu a teoria da música. E é sobre essa parte que nós vamos estar falando, certo? Falando. O interessante é você pensar no seguinte, ó. Como é que surgiu esse estudo aqui de tempo, certo? Isso aqui é novo. Isso aqui não tem o máximo que deve ter é uns 500 anos de idade. Só que o estudo que dá base para esse tipo de notação musical, ele é da época antes de Cristo, inclusive, certo? Eu vou dar uma explicação breve para vocês entenderem. Então, vamos imaginar que vocês estão aí na casa de vocês e pegaram
um, um arame de metal. Por favor, desliguem os microfones. E pegaram um arame de metal fino, de mais ou menos 1 metro de comprimento. Prenderam uma parte dele numa ponta e a outra parte dele na outra. Ele está esticado, bem esticado e preso, certo? Vocês chegam nesse arame, certo? Que está bem esticado mesmo, e vocês tensionam bem na metade desse arame. Certo? Vocês tensionaram. Tum! Ele vai produzir um som, certo? Ele vai produzir um som. Esse som, ele é o som, ó, tá no meio, então ele é o som de meio. Certo? Que nós vamos chamar ele carinhosamente, vamos chamá-lo carinhosamente de Lá. Não, de Lá não, de Dó. Vamos supor que esse som seja o Dó, certo? Depois você vai pegar, ó, entre onde você tensionou e o fim da corda, você vai pegar e vai fazer, achar o meio novamente. Tensionou, você vai achar o quê? O outro Dó. Um Dó mais agudo. Um Dó, vou colocar Dó em, Dó mais. Seria o Dó mais agudo do que esse daqui. Mais agudo que esse aqui. Ótimo. Já achei um Dó mais agudo. Legal. Aí você vai pegar e vai entre o Dó mais agudo e o final, você vai tensionar novamente o meio. Certo? Aqui você tem o meio, aqui você tem um quarto, e aqui você tem um oitavo. Tensionou o meio, você vai achar a nota Dó mais aguda. Ou seja, um Dó mais agudo do que esse. E se você fizer isso, a mesma coisa aqui, você vai achar a mesma coisa. A mesma nota, sempre mais aguda. Tá, professor, eu achei aí as notas. Isso aqui é chamado de oitavos. Então, você oitavou todos os sons. Tá, professor, e se eu fizer o contrário? Como é que eu acho as notas? Ré, mi, fá, sol, lá, si. Boa pergunta. Como é que você faz isso? Você vai subdividir, ou seja, você vai ir dividindo entre esse tom, entre essa marcação, até chegar a outra. Você vai fazendo pequenas divisões para achar os sons. Nossa, professor, que legal! Então é assim que descobriram os 7 sons musicais? Sim. Porém, eu acho que vocês todos aí que estão, que já passaram pelo quarto, quinto, sexto, sétimo, ou que ainda estão no quarto, quinto, sexto ou sétimo, certo? Vai lembrar uma coisinha aí bem interessante. Existem aquelas chamadas frações equivalentes, certo? O que são frações equivalentes? São frações que têm o mesmo valor ou o mesmo resultado. Isso na matemática. Mas na música existe isso, professor? Sim, existe isso também. Existe isso também. Então, peraí. Então, você está dizendo que se eu, dependendo aqui da divisão que você fizer, vai ter um valor que vai dar igual ao outro. No caso, entre entre um dó e o outro dó, vai ter valores que vão ter o mesmo, vão ser 2 valores, que vão ter o mesmo som. O mesmo som. Só que em posições diferentes. Ou seja, você vai ter o mesmo som, só que em lugares diferentes. Em lugares diferentes. Nossa, professor, que estranho. Mas eu nunca vi isso no teclado do piano, nunca vi isso no teclado do órgão, nunca vi isso nas cordas do violino, no teclado do acordeão. Nunca vi isso, professor. O senhor tá bem das ideias? Tomou o seu café? Sim, tomei meu café. E isso existe sim. Então, vamos pegar um desenho que eu vou depois postar para vocês, tá? Ó, só lembrando o seguinte, se a gente conseguir marcar, fazer a marca,
o outro pessoal já tem isso daí, mas se a gente conseguir fazer a marca no canal de 1.000 inscritos, eu vou conseguir abrir a aba de comunidades, certo? E aí eu vou postar muitas figuras, as figuras que eu cito para vocês, que não dá para imprimir ou mandar para vocês, sim, para vocês imprimirem, porque são figuras às vezes grandes, ou às vezes até que tem muita cor, para vocês verem, salvarem aí no computador de vocês, eu precisava ter a aba de comunidades, né, aberta. Então, o que nós precisamos ter? 1.000 inscritos, certo? Mas a nossa meta até novembro, se Deus quiser, até novembro, certo? É ter 100 inscritos no canal, tudo bem? Então, vamos ter 100 inscritos aí. Compartilha aí os vídeos, pede para quem tiver canal se inscrever. Não precisa se inscrever e ficar acompanhando e acompanhar todas as aulas. Só está inscrito, dá uns likes nos vídeos lá e a gente agradece, tá bom? Voltando aí ao assunto. Ó, eu já dei essa figura, já desenhei isso várias vezes na lousa, já fiz um cartaz com isso, certo? Para o pessoal da escola sabe que esse cartaz ainda está lá na sala de dança ainda, né? É um cartaz que tem uma pirâmide que parece uma escadinha, certo? Uma escadinha, certo? Aí começa lá, o dó, o ré, o mi, e assim vai, subindo a escadinha, depois descendo. Quem tem o livro de teclado, o método de teclado do Mário Mascarenhas, isso está desenhado também no livro do método de teclado, tá? Mas por que você está falando isso, professor? Imagina o seguinte, que você tem uma escada, certo? Uma escada, e nessa escada, chega numa hora, todos os degraus são ascendentes, ou seja, o primeiro degrau, ele é numa altura, o segundo na outra, o terceiro na outra, você vai subindo gradativamente, degrau por degrau, certo? Então, mas vamos supor que nessa escada, na escada dos sons, você tivesse assim, ó, 1 degrau, 2 degraus, quando você chegasse no degrau Mi, o próximo degrau seria o degrau Fá, certo? Mas suponhamos que do degrau Fá, você voltasse direto para o degrau Dó, certo? E depois você fosse para o degrau Fá. Ah, professor, isso aí eu sei. Até a coisa falou, colocou lá, é intervalo. Certo, é um intervalo. Só que aqui ele está dentro da divisão dos sons, certo? Ele está dentro da divisão dos sons. Então, como que isso aconteceria dentro de uma escala? Seria uma coisa absurda. Você começa dó, ré, mi, dó, fá. Fica estranho dentro da escala, certo? E é esse o problema. Como é que acontece isso aqui? Por que aconteceu isso? Porque naquela divisão, quando for fazer a divisão, vai ter uma divisão que vai dar o mesmo som que o dó. E o que a gente faz, professor? O que foi feito? Simplesmente, a pessoa que fez essa divisão, que no caso foi Pitágoras, ele fez o quê? Ele tirou essa divisão desse local. Simplesmente ela tirou essa divisão desse local. E colocou essa divisão, certo? Tirou essa divisão e deixou um espaço. Um espaço. Esse espaço que a gente não vê, certo? Mas ele existe. Quando a gente olha o teclado do piano, a gente percebe assim, você tem o dó, certo? Olha aí o desenho do teclado. Quem está com o livro, né, é só olhar lá na página 7, tem lá o desenho do teclado. Você tem o dó central, uma tecla preta, o ré, uma tecla preta, o mi, depois você tem o fá, e aí você tem a tecla preta no fá. Vocês perceberam que entre o mi e o fá não tem uma tecla preta? Então, se tivesse uma tecla preta aí, ela teria um som
parecido com o som de dó. Por quê? Porque na divisão cairia esse som aí. Imagina se você tivesse uma tecla preta, você teria isso. Então, teria logicamente você tem uma tecla preta aí, certo? Por isso que você não tem esse espaço aí entre mi e fá, você não tem uma tecla preta. Tá, professor, e entre o si e o dó? A mesma coisa, a mesma coisa. Então, nesse espaço que você tem aí entre o mi e o fá, e o si e o dó, que é chamado de semitom, certo? Que é o semitom, que é a falta de um semitom aí no meio. Esse espaço, ele seria o quê? Uma repetição de uma nota da escala. Ele seria uma repetição do som. Na matemática, a gente chama isso de fração equivalente, certo? Fração equivalente. Por quê? Porque você tem a divisão perfeita aqui. Ah, professor, nossa, mas eu não sabia que na música envolve muito matemática. Sim, a música é puramente matemática, certo? É puramente matemática, certo? É uma coisa bem interessante você olhar essa visão aí da música, certo? E pensar que os sons que você fazem são puras frações. Você está lá tocando, o pianista está lá tocando a sua peça, ele está tocando, na verdade, frações sonoras, certo? Uma coisa que eu fazia muito quando eu era pequeno era, era um xilofone de água. Xilofone de água, é. Minha mãe brigava porque muitas vezes eu quebrei os copos dela. Quebrei os copos dela. Mas como é que era que eu fazia isso? Sim, eu pegava 8 copos, às vezes até 12, né? Às vezes até 12. E aí eu começava a colocar água nesses copos, mas em medidas diferentes, certo? Águas em medida diferente. Então, do copo, ia colocando os copos iguais, certo? Os copos de tamanho igual, ia colocando água em medidas diferentes. Então, eu colocava um pouco de água aqui, um pouco de água, 2 dedos de água, e aumentando a água até chegar na borda do copo. Cada vez que eu batia no copo, produzia um som diferente com as colheres. Nossa, professor, e dá certo? Dá certo, sim, senhor. Dá certo, sim, senhor. Professor, eu já tentei fazer, não dá certo. Primeiro, tem que ser todos os copos iguais, certo? Todos os copos têm que ser iguais. Você tem que ter a mesma medida de água de cada copo. Então, por exemplo, você colocou 2 dedos de água no primeiro, no outro copo você vai colocar 2 dedos com mais 2 dedos. No terceiro copo, você não colocou 4 dedos, então você vai colocar os 4 dedos mais 2 dedos. Então, você vai subindo de 2 em 2, certo? Até você formar o som. Não, assim, para você ter o som de dó natural, o dó tem uma medida certa de água, certo? Eu não sei qual é a medida de água, não sei mesmo, certo? Tem na internet falando qual que é, mas eu nunca mais fiquei pensando em fazer isso de novo. Mas dá um som gostoso de ouvir, aí você fica brincando lá. Ah, para quem gosta de fazer coisas diferentes, tá aí uma coisa, né? Para fugir do celular. É para fugir do celular. Bom, mas voltando lá na nossa página 14 do livro digital, para quem está com o livro impresso, é página 16. Tem aí uns exercícios que eu pedi para que vocês fazerem, certo? Fazerem, que é o exercício 1, certo? Até o exercício 9, certo? O exercício 9. E depois um questionário aí. Esse questionário é bom que vocês façam e depois vocês me mandem ou foto do questionário respondido, ou então me peça para fazer uma chamada de correção, certo? Para a gente corrigir juntos, tá bom? Para tirar algumas dúvidas, quem tiver, ok? As dúvidas aí. A questão de número 8, que é complete o quadro aí, essa questão
eu vou gravar um vídeo explicando como é que faz. Então, a 8, quem está com o livro da versão digital, não responde, tá? Eu sei que tem alguns alunos que sabem essa 8 de cor e salteado, como fazer, certo? Mas não responde, tá? Observa lá a aula em vídeo. Os alunos que não sabem também observem a aula em vídeo. Se tiver dúvida, peça uma chamada para para tirar as dúvidas comigo, tá bom? Não tem problema. A gente marca uma chamada e eu tiro as dúvidas de vocês, certo? Em seguida, vem o primeiro teste simulado. O que é um simulado? O que é esse teste simulado? É o conteúdo das 5 primeiras lições no formato de um teste, certo? No formato de um teste. Para ver se realmente vocês, certo? Se realmente vocês foram bem. Então, está aí colocado, ó. Marque X a resposta certa. Cada pergunta vale 5 pontos, certo? Então, cada pergunta dessa vale 5 pontos. Então, primeiro, como é que você faz um teste simulado? Você responde todas as perguntas pelo que você sabe, pelo que você estudou. Depois você vai conferir essas perguntas aonde? Procurando no que você estudou, né, nas páginas do livro anterior, para saber se você foi bem. E aí você conta quantas vocês acertaram e multiplica pelo valor de pontos, certo? Multiplica pelo valor de pontos. Quando eu fiz esse livro, certo? Pela primeira vez, ainda como aluno, certo? Da professora Nina, a Ferraz de Vasconcelos. Aliás, se ela estiver vendo essa aula, um beijo, professora, viu? Eu sei que ela está vendo porque ela recomenda as minhas aulas para os alunos dela de piano, tá bom? O que acontece, certo? O que acontece? Eu tirei, sem brincadeira nenhuma, eu tirei 120 pontos. 120 pontos do total de 200. Não foi ruim, mas também não foi bom. Certo? Não foi bom. Porque tem muita coisa que a gente, às vezes, ouvindo a explicação, a gente pensa que entendeu, mas não entendeu direito. Então, por isso que você tem que voltar e ler novamente. E no caso de vocês, vocês têm a praticidade de fazer o seguinte, de rever a aula, porque ela está gravada no canal, tá certo? Então, vocês façam isso também. Revejam a aula gravada no canal. Depois que vocês fizerem isso, certo? Depois que vocês fizerem esse teste, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer com vocês? Eu vou estar mandando na plataforma, certo? Um teste também sobre música. Bom? Um teste sobre música, certo? Que vocês deverão me responder e me entregar até sexta-feira, até sexta-feira, 11h59 da noite, certo? Você conteúdo de hoje, aliás, do dia que eu postar, que eu vou postar segunda-feira, eu não sei se vocês perceberam, mas todas as atividades de música eu posto segunda-feira de manhã. Então, de hoje, de segunda-feira até sexta-feira, vocês terão aí um tempão para responder este teste, tá bom? Este teste. Essa daqui eu gostaria que vocês respondessem, certo? E depois me mandassem aí as respostas que vocês deram. Só colocar o nome, o número da pergunta, certo? O número da pergunta e a resposta que você deu, tá bom? E a resposta, certo? Depois, se vocês quiserem que eu mande, que eu coloque o quadro com as respostas corretas, aí eu posto lá no grupo de alunos, tá bom? No grupo do Educandário, tá bom? Vou postar lá também no grupo do Educandário. Professor, eu não estou no grupo do Educandário, o que eu faço? É só me mandar um oi no WhatsApp, quem não estiver. Mas eu acredito que todos estão, certo? Acho que um ou outro que não está, mas eu já vou colocar. Quando eu estava continuando dizendo para vocês, vamos falar agora do trabalho que eu vou pedir para vocês fazerem, certo? Desse trabalho.
Aliás, eu vou falar do trabalho, mas por cima, porque não vai ser agora que eu vou passar. Vou passar ele lá eu já gravei a aula explicando sobre ele, né? Então, explicando sobre ele o que vocês vão fazer, então vocês vão ter que assistir para saber o que eu vou fazer. Sobre o vídeo do Donald no País da Matemática. Então, vocês assistam lá, o vídeo vai estar postado na plataforma, certo? O vídeo do trabalho, e aí vocês vão ter que assistir o vídeo do trabalho, certo? Para saber como que vocês vão fazer. É um vídeo curtinho de acho que 8 minutos, acho que é menos de 8 minutos, mas vocês vão ver lá o vídeo rapidinho, é muito bom, vai ser muito facinho para vocês, tá? Bom, agora vamos falar a respeito de um assunto que na próxima aula a gente vai falar. Próxima aula, no sábado que vem, é aula de solfejo, né? Eu estou vendo aqui lá marcado, sábado que vem, é dia 29 de agosto, e nós teremos nossa segunda aula de solfejo. Lembrando que a primeira aula de solfejo está postada no canal, aqui no canal, tá? Está postada aqui no canal, favor vocês assistirem, tá bom? Favor vocês assistirem essa aula, vai estar postada. Depois eu vou ver se eu coloco um card aqui ou aqui, certo? Para vocês verem, lembrarem da aula. Mas assistam a primeira aula sobre solfejo e também tenham em mãos o nosso aplicativo Sound for Set, que eu já expliquei como é que utiliza ele, tá bom? Tem uma pessoa querendo falar, mas como eu já tinha dito, perguntas no final da aula, tá bom? Perguntas no final da aula. Continuando aí. Eu mandei para alguns alunos, para a senhorita Isabelle e para a senhora Andréia, certo? Não sei se ela está na aula, né? Não sei se ela está na aula, mas mandei para 2 ou 3 alunos um vídeo, também mandei para vocês, um vídeo mostrava uma reportagem, né, uma entrevista de um produtor musical e de um crítico musical falando sobre a história, falando sobre a música, a cultura musical no Brasil hoje, especialmente começando no século XXI, de 2001 para cá, certo? Afinal de contas, nós já estamos no 20º ano do século XXI, né, do século XXI. Que coisa, hein? Passamos já há bastante tempo. E nesse contexto desse vídeo, que eu vou deixar também o link para vocês assistirem aqui, né, na descrição do vídeo, eu achei interessante vocês, né, assistirem esse vídeo, certo? E verem como que realmente, embora a pessoa que está lá fazendo a entrevista, ela fala de uma maneira até um pouco grossa, vamos dizer assim, mas o que ela está falando é de forma real. Como assim, professor? O que eu estou fazendo hoje com vocês, essa liberação aí desse drive, biblioteca, que tem discoteca, que tem teoria de música, das aulas de teoria musical, até o ponto de vocês terem um tipo de um repertório musical para vocês tanto ouvirem quanto tocarem, isso é algo que não existe, né? Que não existiu na minha época. Na minha época, por exemplo, se eu quisesse quisesse ouvir uma música, eu tinha que ir numa loja e comprar um disco, ou então ligar para uma rádio e pedir para que tocasse aquela música e ficar torcendo para que a música tocasse na hora que eu estivesse ouvindo, certo? O programa. Então era bem assim. Hoje em dia não é assim, vocês não fazem isso mais. Vocês vão lá na internet, certo? Você tem um acesso rápido a qualquer música que vocês quiserem ouvir. Ontem, por exemplo, eu queria ouvir uma música de um cantor que fazia anos que eu não ouvia, nem disco dele mais eu tenho aqui em casa, isso aí eu sei que eu não tenho mais. Mas eu queria ouvir porque eu acho engraçado, foi citado esse compositor, esse compositor e cantor, certo? E eu quis ouvir. Falei assim, vou ouvir de novo, né?
Nossa, deve ser um cantor brega, deve ser. Na verdade, ele, assim como muitos outros, faziam músicas chocosas, músicas engraçadas, músicas que são piadas, na verdade. Você já deve ter ouvido a música que ele fez um sucesso gigantesco nos anos 70, início dos anos 80, que é Aonde a Vaca Vai. É o nome da música, Aonde a Vaca Vai. Aquela, aonde a vaca vai, o boi vai atrás, aonde a vaca vai, então, o boi vai. Por que você está falando isso, professor? Então, essa forma de música sempre existiu. E a gente vê aí hoje, assim, estourado. Por exemplo, em Jennifer, Caneta Azul, Florentina. Nos anos 90 tinha o Tiririca cantando Florentina, Florentina. Então, tinha isso. Então, a gente vai ouvir isso em toda a parte da história musical do Brasil, ou até mesmo do mundo em si. Você vai ver músicas que são músicas jocosas, ou seja, músicas que são, na verdade, piadas cantadas. Isso é ruim? Não, não é ruim. É até gostoso até de ouvir, porque diverte, né? Diverte a pessoa. Porém, existe uma coisa bem que distingue o que é música jocosa, o que é uma música que foi feita para fazer risada, uma música que foi feita para a gente pensar, e uma música que foi feita para a gente simplesmente esquecer que a gente tem um cérebro, certo? Esquecer que a gente tem um cérebro. E o que está acontecendo na música brasileira? Esse vídeo que eu vou colocar, o crítico, ele chama assim, existe dois, ele fala da música popularesca, que é a música que o pessoal fala que é a música que hoje está em voga, em grande sucesso, certo? A música popular, a música erudita, a música sacra e a música, né? E a música gospel, vamos dizer assim, a música gospel. Tá? Vamos pensar assim, nesse contexto aí, que nós temos aí nesse tipo de música. Então, quando a gente pensa em música popular, não é aquela, hoje em dia, a música popular, não é aquela música que realmente todas as pessoas conhecem, gostam e apreciam, certo? Até porque a música popular, ela precisa também ser entendida. E hoje em dia, as pessoas estão consumindo uma espécie de cultura musical que as pessoas não precisam entender. Então, eu só preciso ouvir, ter aquela mesma batida, aquela mesma sequência, aquelas mesmas palavras, e tá bom, tô curtindo música, a sua música é cultura, etc. Não. Isso daí já não é uma música popular, isso é uma música popularesca. É uma música que você está ouvindo, mas você não está entendendo o que ela é. Então, é aquela situação que eu acho que eu já falei para alguns alunos, do ouvir e do escutar, certo? Qual que é a diferença do ouvir e do escutar? O ouvir é quando você presta atenção naquilo que você está apreciando. Você está lá ouvindo, por exemplo, o Mamonas Assassinas, certo? Mamonas Assassinas, certo? Que era uma música jocosa, uma música que foi feita para a gente rir. Só que quando você começa a ouvir, a ouvir, você vai perceber o quê? Um certo trabalho que aquela música teve para fazer. Porque para fazer piada, para fazer humor, você também tem que pensar. Para você entender uma piada, você tem que pensar, certo? Você tem que pensar. Então, né? Então, é exatamente isso. Lá, o Mamonas Assassina. Ouvir é você entender aquilo que o músico está te mandando, está te passando, cantando para você. E o que é escutar? Escutar é simplesmente você coloca lá a música está rodando, você não está prestando atenção na música, só está lá a música fazendo barulho e você se mexendo lá, nem dançando propriamente dito. Você está só se mexendo do compasso da batida da música. Então, você não está nem prestando atenção no que você está fazendo. Você simplesmente está seguindo um barulho. Exatamente isso que é a música popularesca. Ela faz com que você não pense no que você está ouvindo. Ou seja, você não está apreciando o que você está vendo. Hoje em dia, é muito difícil você ver uma música popular nas rádios,
nos programas de televisão, certo? E quando você vê, e quando essa música faz um pouco mais de sucesso, vamos por assim, o que acontece? Já tem versões popularescas dessa música, que tentam estragar a música, vamos dizer assim, para falar, ó, vamos acabar com isso, porque se o povo começar a pensar, a gente perde público. E é exatamente isso. E eu estava dizendo numa aula para uma aluna, ou para um aluno, não lembro agora qual foi, para quem foi, nessa semana, que a responsabilidade de educar o público, certo? É do artista. O artista ele tem a responsabilidade de educar o seu público. Só que, certo? Só que o público ele também tem que saber algumas coisas sobre a própria arte, sobre a própria conduta. E quem é que faz isso? É um profissional que está nas escolas, o professor de artes. Só que o professor de artes é aquilo que eu disse, existe o professor de artes e o artista professor, certo? O artista professor. E eu acho que foi para a senhorita Bel que eu falei isso, para a senhorita Isabelle, que é assim, comecei a aprender música com uma pianista, com uma artista, uma pianista, que é a professora Nina. Ela era uma artista professora, certo? Ela é uma pianista de mão cheia. Então eu aprendi com ela. Qual é a diferença em aprender uma arte ou um ofício com um artista e aprender um ofício com um mero professor? Primeiro, o artista, ele ama aquilo que ele faz. Então, ele vai querer de você o mesmo amor, a mesma dedicação para aquilo. Inclusive nas coisas difíceis, como teoria musical, como solfejo. Então, ele vai querer isso. E o professor? Não, ele vai querer simplesmente passar o seu conteúdo, a sua matéria. Tá certo? Então, eu vou estar gravando também, eu tenho muita coisa para gravar, então eu tenho uma lista de temas para gravar, para postar no canal sobre isso. Mas eu gostaria de deixar aqui nesse curto comentário da aula, certo? Nesse curto espaço da aula, essa reflexão com vocês. Olha, o trabalho de vocês, tanto na parte teórica musical, quanto o trabalho de vocês na parte prática do instrumento de vocês, vale muito a pena. O instrumento ensina disciplina. Uma coisa que eu acho muito bonito, né, uma vez eu acho bonito e eu faço isso. E eu faço isso comigo e com os meus alunos, que é ter respeito pelo palco. Outro dia eu estava isso logo no começo do Ediforte, hoje Primorosa, a gente estava ensaiando e fomos fazer uma apresentação, acho que do hino na festa da Independência. E os alunos foram pela primeira vez no teatro, os alunos do restante da escola. O coral já sabia, conhecia o teatro ali, a gente já tinha ensaiado lá quase um mês, e eu tinha explicado para ele, respeito ao palco. Então, a gente está no palco, certo? Vamos entrar certo, sair certo, sem ficar pulando, etc. E aí um aluno de uma outra oficina, acho que é a oficina de Taekwondo, ele entrou correndo lá no teatro e pulou em cima do palco, assim, começou a pular, né? Parecia desculpa a expressão, a comparação, mas parecia um macaco pulando dentro da jaula, dessa forma. Eu peguei e chamei a atenção dele, por favor, aqui da decoração, minhas coisas aqui, por favor, pode danificar, né? E você também pode se machucar. Ah, eu faço mesmo? Que tem? É só um papo, tudo bem. Passou a apresentação, etc. E eu peguei e estava lá vendo um tempo, passou um tempinho, foi ter uma espécie de treinamento lá de judô, etc. E aí eu tinha que fazer a abertura do evento com o hino nacional. Então, nós fomos fazer a abertura lá no pátio com o hino nacional. E a gente cantou o hino nacional, os alunos cantaram. E quando os alunos saíram, eles subiram pela escada lá do pátio, que vocês conhecem muito bem, o pessoal depois não conhece, mas vocês conhecem muito bem. Subiram a escada e eu não tinha como sair pelo mesmo lugar que os alunos saíram. Então, eu tinha que dar a volta, ou eu dava a volta até o fim
do pátio para contornar, ou então eu passava por cima do tatame de sapato e tudo mais. Eu estava de terno, gravata, sapato, tudo mais. Eu falei, eu não vou dar essa... Eu pensei, eu sei que tem todo o respeito, você não pode pisar com o sapato dentro do tatame, não pode fazer essas coisas, eu sei, isso aí eu sei tudinho, eu sei muito tempo atrás. Só que eu vi que o aluno estava lá. Eu falei assim, eu vou fazer a mesma coisa. Peguei, passei solenemente, com o peito erguido, passei com o pé assim, ainda dei tchauzinho ainda pro público aí, o público bateu palma, dei tchauzinho e subi. Ele foi o primeiro a chegar. Não pode pisar no tatame, tem que ter respeito ao tatame. Aí eu falei assim, a mesma coisa que você... Eu falei, a mesma coisa eu disse para você no dia que você fez aquilo no palco. Você me respeitou? Então também não respeito. Aí a pessoa pegou, o professor pegou e falou assim, muito bem, professor, está de parabéns, é isso mesmo, vai pagar 20 voltas correndo no pátio. Tá vendo? É assim. As pessoas, às vezes, elas só entendem quando pisam no calo dela, tá certo? Não é que eu fiz certo, eu fiz errado, porque eu sabia da regra, mas, não estou falando para vocês fazerem também não, tá? Mas, existe uma coisa, se respeitem, deem-se ao respeito. Se você vai tocar, ou vai cantar, ou vai fazer qualquer coisa, e você vê que tá aquela bagunça, aquela coisa, não canta. Para e fica só olhando. Enquanto eles não cantarem, enquanto eles não pararem, você não faz a sua arte. Entenderam? Deem-se ao valor. Vejam, vocês estão estudando, vocês têm peças aí para apresentar para fazer um estudo, para fazer um desafio, os desafios. Vocês sabem que é difícil. Vocês estão vendo aí, são horas de estudo. Para você chegar para apresentar e ninguém prestar atenção no que você está fazendo, é você jogar o seu tempo todo fora. Então, pensa, ó, dê valor ao que você está fazendo. A primeira pessoa que tem que dar valor é você, viu? A primeira pessoa que tem que dar valor é você, tá certo? Eu vou terminar a aula aqui. Fiquem todos com Deus, tá bom? E até o próximo sábado com com toda a turma. E até a próxima semana com as aulas de vocês, tá certo? Tchau, tchau!